Bom dia, tudo bem, pessoal? Boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que vocês estejam visualizando essa aula. A aula de hoje é um componente curricular do oitavo ano. Componente curricular hoje que se faz necessário, importante, nós aprofundarmos um conteúdo que ele é enorme, importante, denso, consistente, que é a Revolução Francesa. Vocês já se depararam nas aulas anteriores, como isso aconteceu, de que forma isso aconteceu. Agora nós vamos chegar naquela situação que eu chamo de momentos decisivos para a Revolução surgir, ela eclodir, deixando bem claro que situações como as classes sociais não devem ser esquecidas, principalmente quem compõe elas, ou seja, quem é que compõe o primeiro estado, quem é que compõe o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado é aquela primeira classe social na pirâmide social que já visualizamos, que já entendemos, estamos, sobretudo, acostumados a utilizá-la sempre, historicamente, desde o sexto ano, das primeiras civilizações, nós tivemos o hábito lá de colocar cada classe social na sua pirâmidezinha, bem bonitinha. E agora, no caso específico da França, nós temos que ter em mente o primeiro estado, que é quem? O rei, não é isso? Os sacerdotes, compondo, melhor dizendo, desculpe, a formação desse primeiro estado. O sacerdote que eu estou querendo dizer aqui é o clero, né? O alto clero e o baixo clero. Além de alguns nobres. O segundo estado, a nobreza como um todo, nem sem nenhuma exceção, todo mundo incluído aí, principalmente a baixa nobreza, que tinham privilégios e isenções fiscais. O segundo estado corresponde à segunda classe social, nós temos a nobreza, e o terceiro estado nós temos sans-culottes, a baixa burguesia e os camponeses. Essa classe, o terceiro estado, tinha somente obrigações e impostos a pagar, sem nenhum privilégio. Eram eles, camponeses, sans-culottes e a baixa burguesia, que sustentavam o Estado francês, o governo francês. O governo francês explorando, aumentando a taxação de impostos. Com o passar do tempo, a população se vê sem apoio, explorada, num processo de miserabilidade, passando fome. Enquanto um povo começa a passar fome, a situação fica quase insustentável, ou seja, não tem condição de sustentar aquele governo, porque a população, grandiosa parcela da população, está passando necessidade, está passando fome, está passando por um período de desemprego, e isso causará insatisfação dos camponeses, que serão instigados pelos burgueses. Os burgueses tinham uma força econômica, mas não possuía força política. Os burgueses
desejavam fazer parte, a baixa burguesia, principalmente ela, desejavam fazer parte das decisões. Mas o rei dizia não. O rei era absolutista, não queria a presença dos burgueses nesse ato decisório. Não. Deixava os portugueses, deixavam até os burgueses participar das decisões até econômicas, mas na questão política, os burgueses não poderiam participar. A partir disso, nós vamos agora, feito essa revisãozinha, vamos para o período que chamamos ali antecedentes da Revolução propriamente dita. A primeira coisa é ter em mente que as disputas entre o parlamento e o rei vai causar a tomada da Bastilha. Cuidado com esse nome. Não é pastilha, não. É Bastilha. Bastilha é uma prisão dedicada, voltada para aprisionar adversários políticos do rei, aqueles ou aquelas que estavam conspirando contra o rei, que estavam tramando contra o rei. Foram descobertos e colocados numa espécie de torre, uma masmorra, uma torrezinha, um prédio alto, com as suas prisões lá, com as suas celas, melhor dizendo. E ali estavam aqueles adversários do rei. Eu vou dizer a data, mas não é para você ficar preocupado e dizer, pensa aí, então, professor Rogério vai colocar essa data na avaliação, tem que saber a data de quando começou a Revolução Francesa. Não é isso. A data é somente para você se situar historicamente. Mas não teremos nenhuma pergunta no que concerne a data específica. Eu quero saber do contexto, o que levou a acontecer a Revolução Francesa. Muito bem. Parabéns, viu? Isso mesmo. Está interpretando direitinho. Me ajudando aí bem. Então, depois da tomada dessa Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789, a coisa começa a mudar de figura. E muito. Tem-se ali com a tomada pelos adversários do rei. Quem são os adversários do rei? Duas classes aqui, ó, duas. Os sans-culottes e a burguesia, os camponeses e a burguesia. Esse fato, historicamente falando, ele tem uma representação gigantesca, enorme. É verdade? Verdade. Então vocês estão vendo aí essa situação e nós temos na página 93, só para dar um reforço aqui a vocês, não custa nada nesse conteúdo. O que é que temos aqui? 93. O movimento popular na França, que havia tomado os centros urbanos, se dirigiu para a zona rural. Esse episódio ficou conhecido como Grande Medo. Foi a reação dos nobres, espalhando boatos de que se vingariam
por terem tido suas terras e propriedades invadidas e tomadas pelos rebeldes. A Assembleia decidiu as primeiras medidas, página 93, presta atenção aí, 93, muito bem, isso mesmo, 93. As primeiras medidas de forma coletiva foram estas: fim do regime feudal de produção econômica. Mesmo após séculos, ainda existiam regiões que praticavam um modo feudal de economia. Adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789, que estabelecia direitos para todos. E eu vou falar agora em francês, preste atenção aí. Vai em francês. Liberté, égalité, fraternité. Não é? Uma outra medida da Assembleia: desapropriação das terras pertencentes à igreja, que passaram a ser usadas por camponeses que produziriam para abastecimento da burguesia comerciante. Instituição do Estado laico. Estado laico, professor? O que é isso? Explica aí pra gente se amostrar aqui em casa. Vou dizer a você. Laico é um termo em latim que significa livre, o Estado livre, ou seja, a igreja não mais poderia intervir na política. Outro item fala sobre estabelecimento de poderes reguladores que tinham a função de limitar o poder da coroa francesa, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá bom? Prosseguindo então, nós temos: a Constituição foi promulgada. O que é isso aí, professor? Promulgada. Ela foi aceita, ela foi posta agora valendo, através de um acordo em que todos participavam, tanto deputados e senadores. Significou a consolidação do poder da burguesia, a liberdade individual e a defesa da propriedade privada demonstravam bem a força dessa classe social, mesmo de caráter individualista. A Constituição era considerada universal, ou seja, ela seria igual para todos, todos deveriam ter os mesmos direitos. Na teoria, todos deveriam ter os mesmos direitos. Iremos observar se na prática acontecia isso na Constituição. Atenção aí, preste atenção no serviço. Na prática, porém, isso não acontecia, pois o voto, principal instrumento dessa república constitucional, república é um termo que a gente verificou, estudou aonde? Isso, lá na Grécia, república, coisa pública, que tinha uma constituição, que teria que ser seguida, obedecida. Só era permitido para a camada social ativa.
ou seja, aqueles que representavam a elite financeira, principalmente os burgueses, os chamados passivos, que eram trabalhadores, e as mulheres. Mulheres não podiam votar, os passivos não poderiam votar. O sucesso das vitórias burguesas com a Constituição incomodou outras nações, principalmente a Áustria e a Prússia. Luís XVI havia se abrigado com sua família na Prússia. Ele pegou os paninhos dele e fugiu. Foi. O rei viu a situação contra ele ruim, disse: vão me mandar, ó, vou para a Prússia. Mas foi capturado, coitado, e retornou à França. Então, em agosto de 1791, prussianos e austríacos declararam guerra contra a França, na tentativa de reconduzir o rei Luís XVI ao poder, restaurando assim a monarquia absolutista. Após encerrar a Constituinte, o que é Constituinte? É uma comissão, aqui ao lado tem no linkzinho, ó. Já estou na página 94. É uma comissão, assembleia reunida especificamente para elaborar uma Constituição. Não é? E temos agora a Constituição. Os partidários, após encerrar a Constituinte, estabelecer uma Assembleia Legislativa. Os franceses tiveram de lutar contra os prussianos e austríacos. Os partidários da República armaram o povo contra a ameaça estrangeira. Desse modo, os republicanos expulsaram o rei Luís XVI. O exército do povo derrotou também a Prússia e a Áustria, pondo fim de forma definitiva à monarquia e proclamando a República em 21 de setembro de 1792. Esta seria conduzida pela Convenção Nacional, que estudaremos no próximo tópico. Ainda nessa aula estudaremos a Convenção Nacional.